Olha, eu não estou falando faz muito tempo que a casa vai cair e está caindo. O cerco está se fechando. Hoje o Ministério Público fez uma operação, todo mundo já deve estar sabendo, contra o Queiroz, contra vários parentes do Bolsonaro e da ex-esposa do Bolsonaro na investigação da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Só que tem mais coisa. Já tem pânico em Brasília. Na semana passada, o Bolsonaro começou a dar declarações dizendo: vai vir denúncia contra mim, é tudo mentira do governador do Rio de Janeiro. Lembram disso? Ele está tentando se vacinar para mais bomba que tá para vir. A casa está caindo. Já vou falar disso, mas antes, se você é contra o governo Bolsonaro, se você acha que ele é um enganador, que ele enganou 57 milhões de pessoas, que ele não faz nada pelo Brasil, se inscreve no canal, é de graça. Aqui a gente faz oposição a ele todos os dias, a gente mostra a corrupção do governo Bolsonaro, a gente mostra que ele é um enganador todos os dias. Já somos mais de 130 mil pessoas, então vem com a gente, se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça, não custa nada se inscrever no canal. Então clica no botão inscrever embaixo do vídeo e você já está ajudando muito, muito mesmo. Agora vamos falar sobre a operação de hoje e por que o pânico em Brasília. O pânico em Brasília não tem nada a ver com a operação de hoje. Tem pouco, mas não muito. A operação de hoje foi que o Ministério Público foi nos endereços do Queiroz, do Fabrício Queiroz. Finalmente, depois de um ano, acharam o Fabrício Queiroz, das filhas do Queiroz, de muita gente da família do Queiroz e de parentes da ex-esposa do Bolsonaro. A ex-esposa que é mãe do Jair Renan Bolsonaro, aquele menino que o Bolsonaro quer colocar na política no ano que vem. Ele provavelmente vai sair para vereador no Rio de Janeiro e com certeza vai ganhar porque tá cheio de bolsominion gado que vai votar nele, mesmo sem ele ter feito nada nunca pelo Rio de Janeiro. Pois bem, o Ministério Público foi lá, fez a operação e recolheu celulares, recolheu laptops, recolheu dezenas e dezenas de documentos. Aí, tá, e daí? Realmente, e daí? Eles tiveram um ano para destruir todas as provas. Só se eles fossem muito, mas muito burros para não destruir as provas. Só que esse não é o problema. O problema do Bolsonaro não é esse. O problema é que a justiça também determinou a quebra de sigilo telefônico deles. E não só por pouco tempo, mas por muitos anos. Quebra de sigilo telefônico, até SMS, sigilos telemáticos também, se conseguirem interceptar mensagens de Telegram, WhatsApp e tudo mais, foi tudo quebrado. Os sigilos foram quebrados. O problema, o pânico em Brasília, é porque essa investigação pode levar a outra coisa. Estão investigando só a rachadinha, estão investigando as funcionárias do Flávio Bolsonaro e os funcionários que são parentes da ex-esposa do Jair Bolsonaro, mas o problema é que quando investigam o Queiroz, chega nas milícias. Porque foi o Queiroz, ele era chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro e colocar a culpa no Queiroz, porque ele é ligado às milícias, de ele ter indicado tantos milicianos para o gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí, isso aparece em ligações do Queiroz para milicianos. E muitos desses milicianos, por exemplo, Adriano de Nóbrega, é o chefe do escritório do crime. Ele está foragido. O escritório do crime matou a Marielle Franco. Já bem, o Queiroz deu emprego para a mãe e para a esposa do Adriano de Nóbrega. As duas já tiveram sigilo bancário e fiscal quebrados. 98 pessoas tiveram sigilo fiscal e bancário quebrados. Então, por mais que não se achem provas hoje, há provas no sigilo fiscal e bancário. E agora, com o sigilo telefônico quebrado, isso aparece em ligações do Queiroz para a esposa, para a mãe ou para o próprio chefe da milícia do crime. A coisa vai ficando cada vez mais feia. A gente sabe que o Bolsonaro está com muito medo do caso Marielle. Só que, quando chega no Queiroz, chega na milícia, escritório do crime, porque o Queiroz é amigo. E ele disse, tem entrevista dele dizendo que era amigo do Adriano de Nóbrega, que é o chefe da milícia. E aí, as duas investigações se entrelaçam. Quando elas se entrelaçam, aí esse é o motivo do pânico geral em Brasília. Porque o Bolsonaro, ele começou a falar na semana passada, vai vir uma bomba, vai vir uma bomba. Essa não é a bomba. A gente pode começar a falar tic-tac, tic-tac. Tá chegando a hora, a casa vai cair. Mas, gente, calma. As coisas demoram. As coisas demoram porque o Bolsonaro, ele conseguiu, com o plano de comunicação dele que chega nas pessoas, ele conseguiu uma horda de bolsominions que o apoia cegamente. É um gado que apoia o Bolsonaro cegamente. Se você sair da bolha de esquerda
você vai para as pessoas despolitizadas, muitas não gostam do Bolsonaro, mas tem aquela bolha da direita em que eles apoiam o Bolsonaro incondicionalmente e eles são muito agressivos. Num país sério, assim, se não fosse o Bolsonaro, mesmo no Brasil, se não fosse o Bolsonaro, o Queiroz já estava preso. E o Queiroz já teria assinado a delação premiada, que ele estaria preso desde o ano passado, ou desde que quebraram os sigilos bancários. Mas não tá. Mas as coisas demoram, mas calma, vai chegar lá. Vai chegar, porque o Ministério Público quer chegar lá. Eu tô vendo muita gente criticando o Ministério Público a investigação do caso Queiroz, dizendo, um ano, demoraram um ano para fazer isso. Também acho, demoraram um ano para fazer isso. Mas, lembrem-se, em janeiro, o Luiz Fux, em Fux We Trust, o Luiz Fux paralisou essa investigação. Aí depois, voltou. Aí em julho, comecinho de agosto, fim de julho, o Dias Toffoli paralisou de novo a investigação. E aí depois de 1 ou 2 meses, o Gilmar Mendes mandou de novo, falou, paralisem, para a investigação. Tudo indica que eles continuaram investigando em segredo. Mas aí parou de vez a investigação. Aí voltou agora e já fizeram operação. Gente, imagina, é como você estuda por uma prova. Você estuda, você tem informação na sua cabeça, você está indo lá, você está... Imagina se alguém fala, para por 2 meses. Você para, dali 2 meses, você tem que voltar os trabalhos para estudar. Então, investigação é assim, eles estão investigando, estão lá, estão na correria, aí do nada vem o Luiz Fux e fala, parou, não pode mais investigar, ferrou. Aí os procuradores vão fazer outra coisa, vão investigar outras coisas, fazer o trabalho deles. Aí fala, agora volto. Aí eles têm que parar o que eles estão fazendo, que demora alguns dias, não é na hora, volta, vamos lá. Não, para o que eles estão fazendo, aí pede para a justiça deixa, volta a investigação. Aí volta, aí eles têm que se debruçar sobre os documentos, papéis, sobre tudo, traçar a estratégia tudo de novo, demora. Investiga, para, que o STF fez com o Fux, com o Toffoli, com o Gilmar Mendes, isso atrasa muito a investigação. Nesse 1 ano de investigação do caso Queiroz, eles ficaram investigando 5 meses no máximo? 5, 6 meses no máximo. Quando o Fux mandou parar, ficou 1 mês, quase 2 meses parada a investigação. Depois, quando o Dias Toffoli mandou parar, ficou de julho até o fim de novembro parada a investigação. Então, foram mais 4, 5 meses. Então, e aí, com esse continua, eles perdem muito tempo. Então, não adianta falar, 1 ano, demorou 1 ano. Não, demorou 4, 5 meses, porque a investigação estava parada o resto do tempo. E a culpa não é do Ministério Público, a culpa foi do STF. O STF parou, e aí depois o Dias Toffoli parou e disse, eu parei porque realmente estava errado. Não estava errado. Quem estava errado de parar foi o Dias Toffoli, porque ele perdeu de 9-2 no STF, perdeu de 9-2. Então, inclusive ele mudou o voto dele, estava 8-3, ele mudou o voto dele na última hora para falar, tá bom, eu concordo com os outros. Mas, então, foi um erro dele parar a investigação por tanto tempo, senão isso teria acontecido muito antes. Mas é bom que aconteça agora, porque quanto mais tempo passa, mais o Bolsonaro vai derretendo e mais essas ações vão tendo apoio popular. E mais vai caindo aquela máscara do Bolsonaro de que era anticorrupção, de que ele não é corrupto e tudo mais. A esquerda tem agora pegar isso que aconteceu e jogar na cara dos bolsominions, mas principalmente jogar na cara do cidadão despolitizado. Principalmente aquele que votou nulo, branco ou que não foi votar. Esse é o cidadão que tem que jogar na cara dele, o Bolsonaro é corrupto. Quando você achou uma escolha difícil entre Haddad e Bolsonaro, veja, um aqui é ditador e é corrupto, o outro tinha denúncias de corrupção, mas não tem nada contra o PT. O Lula está sendo inocentado em tudo, o Lula ser o candidato e não o Haddad, está sendo inocentado em tudo, e aqui o Bolsonaro é uma atrás da outra, o cara é criminoso da pior espécie. Mas tem uma outra coisa na investigação de hoje que passou batido por muita gente na operação de hoje. O Ministério Público fez a operação contra vários parentes da ex-esposa do Jair Bolsonaro, a mãe do Jair Renan Bolsonaro, o filho mais novo, aquele que namorava o assassino a filha do assassino da Marielle. Lembram? O filho do Bolsonaro namorava a filha do assassino da Marielle. Tudo em família, você vai pegando assim a família, só tem criminoso ali. Esses parentes da ex-esposa do Bolsonaro também trabalhavam no gabinete do Jair Bolsonaro por muitos anos, alguns deles desde 2002, 2003, com salários de 5, 6, até 10 mil reais por mês e nunca tiveram crachá da Câmara dos Deputados. E aí chega no Jair Bolsonaro também investigação. Claro, tem que abrir uma nova investigação, porque aí quem tem que fazer é
em âmbito nacional é a Procuradoria-Geral da República, não é mais o Ministério Público do Rio de Janeiro, mas dá para chegar no Bolsonaro, no Jair Bolsonaro, e aí ferrou. E lembrem-se, há uma outra investigação em paralelo que não tem nada a ver com essa, nada a ver com essa investigação da rachadinha, que é uma investigação baseada em uma matéria do Globo e da revista Época, que mostrou que o Flávio Bolsonaro tinha funcionários fantasmas. E os funcionários fantasmas eram exatamente os parentes da ex-esposa do Bolsonaro. E alguns deles nem sabiam que eram funcionários fantasmas que tinham sido contratados. Então, são duas investigações no Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro. E as duas podem chegar no Jair Bolsonaro, porque essas pessoas também foram funcionários fantasmas, ou seja, ganhavam dinheiro público sem trabalhar, ou pior ainda, quem embolsava era o Bolsonaro, também foram funcionários fantasmas do Jair Bolsonaro. E algumas delas também do Eduardo Bolsonaro. O único que não tem, que nunca empregou essas pessoas foi o Carlos. Por algum motivo eu não sei, mas o Eduardo, o Jair e o Flávio empregaram essas pessoas como funcionárias fantasmas. Não tem crachá do lugar. Como é que a pessoa trabalhou num lugar e não tem o crachá por tantos anos e morava em lugar diferente? Tinha gente que estava como que trabalhava no Rio de Janeiro, mas morava em Juiz de Fora. Gente, é longe Rio de Janeiro de Juiz de Fora. Tinha gente que estava estudando em universidade, passou na universidade, tem lá a prova de que a pessoa ia nas aulas, longe do Rio de Janeiro, mas estava trabalhando no Rio de Janeiro. Funcionário fantasma, tem as provas. Então, gente, a casa vai cair mais cedo ou mais tarde. E, pelo que parece, o Ministério Público do Rio de Janeiro está querendo ir até o fundo disso. Mas o pânico é isso. Essas investigações, tanto dos funcionários fantasmas, mas principalmente da rachadinha, chega no caso Marielle. E aí é a terceira investigação. Aí o Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico com investigações contra ele. É a terceira investigação no Rio de Janeiro contra o Jair Bolsonaro. Por quê? O caso Marielle, o único Bolsonaro envolvido é o Carlos. Mas quando entrelaçar essa investigação da rachadinha, dos funcionários fantasmas e do caso Marielle, aí envolve o Carlos, envolve o Flávio, envolve o Jair, principalmente esses três. E a casa vai cair. É só esperar. Agora a gente tem que pressionar, continuar pressionando, já estamos fazendo isso, para que continuem investigando e principalmente mostrar para o cidadão despolitizado. Não adianta discutir com o bolsominion. Você quer jogar coisa na cara do bolsominion? Joga. É engraçado ver o bolsominion bravinho. É muito engraçado ver como eles são, como eles relincham, como eles ficam bravos, fazem escândalo, mas tem que mostrar isso, jogar na cara de todas as maneiras possíveis, não brigando, mas mostrar para aquele cidadão que não votou em ninguém, que não votou nem no Bolsonaro e nem no Haddad. Aquele cidadão que não foi votar porque achou que o PT e que o Bolsonaro era inaceitável, mas que não vai votar no PT de jeito nenhum porque achou que o PT era corrupto. Tinha que mostrar, o Lula foi inocentado só essa semana 2, 3 vezes. A Dilma foi inocentada também. E 2, o Bolsonaro está numa corrupção pior porque nunca envolveram o Lula em assassinato nenhum. Inclusive, um adendo aqui, sempre falam sempre tem um bolsominion, um retardado, fala, o caso Celso Daniel. Gente, o caso Celso Daniel foi investigado, todos os mandantes foram presos, o assassino foi preso, tá todo mundo preso, não tem o que investigar do caso Celso Daniel. Acabou o caso Celso Daniel, foi investigado, a investigação foi fechada. A investigação que está aberta, que não se sabe o mandante, bom, eu posso apostar em quem foi o mandante, começa com B de Bozo, que não se sabe quem foi o mandante, essa investigação está aberta. E um dos suspeitos é o filho do presidente Jair Bolsonaro. Essa investigação está aberta. Então, quando o Bolsonaro vier falar do Celso Daniel, só mostrar para ele, tem várias matérias na mídia, foram todos presos, estão presos, não tem nada a ver com Lula, com PT, nada. Então, eles tentam usar uma cortina de fumaça, eles tentam desviar o foco. Não, só mostrar. A gente tem que mostrar para as pessoas despolitizadas que o PT nunca esteve envolvido em assassinato, em milícia, em crimes de extorsão, nesse tipo de crime. E o Bolsonaro tá. E está envolvido em rachadinha, em funcionário fantasma, tem a rachadinha inteirinha, em assassinato e tudo mais. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha aí, ó, gente. É de graça. Clica no botão inscrever, se inscreve no canal. É 1 segundo do seu tempo que ajuda muito na luta contra o desgoverno Bolsonaro e ajuda muito a levar a verdade para as pessoas. Nós temos a verdade, eles não têm. Falou.